Meus irmãos, bom dia, boa tarde, melhor dizendo. Nós vamos iniciar a nossa reunião de oração desta tarde, lendo 1 Samuel, capítulo 17, os versículos 41 a 58. A palavra do Senhor diz assim: O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem filho é este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Meus irmãos, um dos textos ou uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Davi vence Golias. Um jovem de boa aparência, ou seja, nem jeito de alguém que pudesse oferecer perigo, nem jeito de um rapaz perigoso, afinal de contas ele tinha boa aparência, não se esperava nada de mal de alguém que tinha boa aparência. Vence o grande herói dos filisteus, a grande ameaça, o gigante que se apresenta a ele naquele momento. E vence, meus irmãos, apenas nós poderíamos pensar, né, que ele vence apenas com uma funda e uma pedra. Nem espada ele tinha. Quando o gigante cai, ele avança para cima do gigante, ele toma a espada e lhe corta a cabeça. Nem espada ele tinha. Mas, meus irmãos, o segredo é que o recurso de Davi não era apenas a funda
e a pedra, mas era o Deus a quem ele servia. Naquele momento, meus irmãos, a fé em Deus foi fundamental para que Davi vencesse o desafio de Golias. E ali foi fundamental que Davi compreendesse, meus irmãos, que muito maior do que o gigante, o herói dos filisteus, era o seu Deus. O Deus a quem Davi servia era muito maior do que o gigante que lhe afrontava. Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, nós prestamos muita atenção no tamanho dos problemas. Nós prestamos muita atenção no tamanho do desafio que nos afronta. Nós prestamos muita atenção na força que tem aquele que se levanta contra nós. E prestamos pouca ou nenhuma atenção no Deus que nos vale, no Deus que nos socorre, no Deus que nos livra de todo mal. Meus irmãos, Davi venceu, porque naquele momento ele esqueceu que ele era pequeno. Ele esqueceu que ele era fraco. Ele esqueceu até que ele era apenas um rapaz de boa aparência. Naquele momento, meus irmãos, Davi lembrou-se de que ele servia a um Deus que é maior do que o gigante. Davi lembrou-se de que ele servia a um Deus que era maior do que o desafio que ele enfrentava. E essa certeza no coração de Davi foi suficiente para que ele vencesse a batalha. Na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos olhar e entender muitas vezes que aquilo que está no nosso coração e na nossa mente precisa ser maior do que aquilo que os nossos olhos nos mostram. A palavra de Deus diz que o olhar do homem muitas vezes, assim como o seu coração, é enganoso. E muitas vezes nós nos deixamos impressionar tão somente por aquilo que nos mostram os nossos olhos. Quando na verdade deveríamos, meus irmãos, nos deixar impressionar por aquilo que nos mostra o coração. A fé no coração de Davi era maior do que Golias. A certeza de que ele servia a um Deus único, poderoso, forte, era maior do que o gigante que lhe afrontava. E por isso Davi pôde vencer. Nós precisamos olhar com coragem para os gigantes que se levantam contra nós e dizer para eles que o nosso Deus é maior do que eles. Golias era grande, mas maior do que Golias era o Deus a quem Davi servia. Esta certeza nos é suficiente e ela precisamos carregar no coração. A resposta, meus irmãos, ou a pergunta, na verdade, que o texto da palavra de Deus nos faz é: qual é o tamanho do nosso Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão grande é o Deus que você serve? Muitas vezes no nosso coração, Deus acaba não sendo tão grande assim, porque nós nos deixamos impressionar e impactar por todo e qualquer desafio que vem. Nos deixamos levar e ser afrontados por toda atitude agressiva que vem contra nós, nos esquecendo que o nosso Deus é maior. Mas qual é o tamanho do seu Deus? São as nossas atitudes que determinam o tamanho do nosso Deus. É o nosso comportamento diante das dificuldades que determina qual é o tamanho do nosso Deus. E quando nós agimos assim, nós estamos dando testemunho, porque tem sempre alguém olhando para nós, esperando ver, identificar qual de verdade é o tamanho do nosso Deus. E essa é a questão, meus irmãos: qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do Deus que você serve? Qual é o tamanho do Deus a quem você honra? Meus irmãos, que nós possamos, assim como Davi, testemunharmos ao mundo que nós servimos a um Deus que é maior do que as nossas lutas,
que é maior do que os nossos problemas, que é maior do que tudo aquilo que possamos enfrentar. E assim sejamos vitoriosos, como foi Davi na batalha contra Golias, que nós saiamos com coragem a enfrentar os Golias que se levantem contra nós, sabendo que haveremos de ser vitoriosos no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque tu tens se mostrado maior do que os gigantes que nos afrontam, do que os desafios, os obstáculos, do que as lutas, Santo Deus, que se impõem a nós. Ó Deus poderoso, Deus bendito, Pai de misericórdia, nessa hora, Santo Deus, e nesse instante te pedimos, nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, nos encoraje como tu encorajou teu servo Davi no passado. Ó Deus, que tenhamos vitória, não porque olhamos para nós, mas que tenhamos vitória por olharmos, lançarmos o nosso olhar para ti. Continua, ó Deus, a cuidar de nós. Continua, ó Deus, a nos abençoar. Olha por nós e nos atende a oração, nós te pedimos, e por tudo te agradecemos já, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.